Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então à pergunta dela, que diz assim: Bom dia, meu querido. André, cresci escutando que eu era a mais feia entre irmãs e primas. Credo. Nossa. As pessoas têm coragem de falar essas coisas para uma criança? Que horror, né? Por isso que eu falo, como tem gente despreparada no mundo. São pessoas desequilibradas, muitas vezes, criando filhos. Como tem, não? Nossa! Sempre me davam mais idade do que eu tinha. Na infância, lembro bem de traições por parte dos meus pais, os dois. Minha irmã sempre ganhava mais coisas que eu. Hoje, com seu canal, eu percebo que isso contribuiu para minha baixa autoestima, carência e insegurança. Hoje tenho um relacionamento e, por conta dessas situações passadas, projeto tudo isso no meu relacionamento. Conclusão: como resolver isso para que eu não perca uma pessoa que mostra me amar muito? Beijos, amo seu canal, seus vídeos me ensinam a refletir coisas que antes eram impossíveis. Ô, minha querida, fico muito feliz por isso. Agora, veja bem, óbvio que essas situações contribuíram para a sua baixa autoestima, para a sua carência, para a sua insegurança. Então, evidente que essas situações contribuíram para isso. Agora, contribuíram para a formação disso, certo? Então, eu desenvolvi baixa autoestima, carência, insegurança. Agora, não é porque eu desenvolvi que eu não posso fazer com que isso também saia de mim. Ou, não é que saia, mas que fique em níveis aceitáveis. Porque eu acho que, por exemplo, carência, como eu sempre costumo dizer, todos nós temos. Mas muitas vezes é aquele vírus que ele está ali, quietinho, adormecido dentro de nós. Tem determinadas situações que acontecem que fazem com que esse vírus que estava quietinho, com que agora ele desperte e, além de despertar, ele vai ganhando proporções cada vez maiores. Por isso que a gente tem que aprender a detectar, a gente tem que aprender a controlar, a gente tem que aprender a perceber e aí então trabalhar com essas questões ao invés de fingir que elas não existiram. Ah, André, então, e como que eu trabalho com essa questão? Porque agora eu tô com um cara que me ama demais, mas eu projeto no meu relacionamento tudo isso que eu vivi no passado. Primeiro, que a gente tem que ter consciência. Só o fato de tornar isso consciente já é meio caminho andado. Eu tenho que ter consciência, trazer à luz da minha consciência que quando todas aquelas coisas aconteceram, eu era uma outra pessoa. Eu era uma outra pessoa. Maturidade não tinha. Eu era uma criança. Então, eu absorvia aquilo como verdade. Hoje, eu já não sou mais criança. Então, por que eu vou continuar absorvendo uma coisa como verdade se hoje eu tenho senso crítico? Se hoje eu posso me conhecer, posso pensar, seria mais ou menos como se eu, André, de hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu continuasse, sabe, projetando coisas na minha vida hoje por causa do André de ontem. Vou te dar um exemplo. Olha, quando eu comecei a me envolver com a igreja, era a igreja católica, então, nossa, eu entrei nesse mundo de, participava da missa, e ouvia as pregações, participava de palestras, então lia a Bíblia e tomava aquilo, por quê? Porque eu não tinha critério, olha lá, eu não tinha critério, eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento teológico das coisas. Então eu pegava, por exemplo, peguei para ler a Bíblia, peguei lá o livro do Gênesis. Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Qual a maturidade que eu tinha?
Nenhuma. Qual o conhecimento teológico que eu tinha? Nenhum. Então, a hora que eu lia, por exemplo, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, para mim soava como de maneira literal, né? Separou águas de cima das águas de baixo, aí deu a possibilidade de ter a terra, pegou do barro. Para mim, eu interpretava do jeito que estava lá. Pegou do barro, né? Fez o homem, depois tirou a costela, fez a mulher. Livro do Gênesis. Então, aquela era a minha ideia. Eu, enquanto adolescente, não era criança mais, já era adolescente, mas eu não tinha os referenciais teológicos para poder interpretar cada palavra, o que estava escrito lá, o contexto, o gênero literário que foi escrito. Depois, quando eu fiz teologia, que eu fui realmente entendendo, por exemplo, esta passagem do livro do Gênesis. Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Você está vendo? Isso está dentro de um contexto da época em que o texto foi escrito. Na época em que o texto foi escrito, o contexto e a mentalidade da época, eles acreditavam que a terra é como se fosse um casco de tartaruga sustentado em cima de 4 pilares. Então eu tinha água em cima desse casco de tartaruga aqui, esse casco, né, virado para baixo assim. Eu tenho água aqui em cima e embaixo desses 4 pilares eu tenho água embaixo. Então quando Deus separa as águas de cima das águas de baixo, dentro desse casco de tartaruga criou a possibilidade de eu ter vida. Por isso que no relato do dilúvio está escrito o quê? Deus abriu as comportas do céu, porque eles acreditavam que as estrelas, a lua, ficava tudo pendurado aqui. Nesse casco de tartaruga, elas ficavam todas penduradas aqui. Era a mentalidade que eles tinham na época. Então aquele texto é resultado daquele contexto, daquele pensamento. Aquele contexto produziu aquele pensamento e aquele pensamento se transformou no texto que foi escrito naquela época. Agora, nossa, André, o que você está falando? Eu estou dando todo esse exemplo, minha querida, para você poder entender que o André de hoje, apesar de ser resultado daquele André da adolescência, eu não tenho hoje como ler o livro do Gênesis com aquela cabeça que eu tinha com 16, 17 anos. Por quê? Porque hoje eu tenho os critérios, hoje minha análise é totalmente diferente. Por isso que eu não aceito determinadas interpretações arcaicas que as pessoas fazem da Bíblia, pessoas que nem sabem escrever direito e vão lá bater a Bíblia no púlpito e vão falar, tá, é assim, tá desse jeito. A pessoa não sabe nem o português direito, quanto mais o aramaico, o grego da época em que foi escrito, não sabe o contexto, não sabe nem a história do Brasil, quanto mais a história do povo de Israel. Então, olha, agora, aí é que tá. Quando você pega, eu hoje não consigo mais interpretar da mesma forma que eu interpretava ontem. Você, minha querida, não pode pegar o seu relacionamento atual e projetar nele o que você viveu ontem, porque aquilo que você viveu ontem faz parte de um outro momento, faz parte de uma cabeça que hoje você não tem mais. Você não pode mais ser aquela criança que então foi recebendo tudo isso, e agora você continua com aquela cabeça. Ou seja, eu sou feia, sempre fui falada que sou feia, meus pais não gostavam de mim. Era um problema deles. Eles que não souberam te dar o devido amor, não souberam fazer, né, de tal forma que eu pudesse me sentir amada, mas eu sentia sempre que eu era excluída. Então, foi uma limitação deles. Eu não posso deixar que a limitação deles me limite pelo resto da vida. Ah, André, mas é traumático. Sim, uma coisa é, eu tenho consciência que tal situação foi traumática para mim. Agora, se eu ficar carregando esse trauma todos os dias da minha vida, eu tô perdido. Por quê? Porque a limitação deles, eu carrego elas e agora a limitação que era deles
me limita. Então eu não consigo me dedicar para o meu relacionamento, eu projeto aqui coisas, as limitações dos meus pais, eu coloco nele como se ele não me amasse, como se ele não me respeitasse, como se ele estivesse aprontando comigo, como se ele fosse me trocar por uma outra qualquer, porque assim como meus pais privilegiavam minha irmã, amanhã ele vai me trocar por uma outra. Então as limitações do meu pai, dos meus pais, me limitam e eu limito, inclusive, as possibilidades de amor. Eu limito as possibilidades de eu entender um relacionamento, de eu viver com intensidade um relacionamento. Eu me limito porque eu pego o que foi traumático, mas eu pego e carrego todos os dias. Ao invés de entender, foi traumático, eu era uma criança, puxa vida, não deveria ter passado por aquilo, mas ficou lá. Hoje eu sei quem eu sou, o que eu mereço, o que eu quero para mim, e eu sei analisar a realidade. E na realidade, você acabou de me relatar aí. Ele é louco por mim. Ele me ama muito. Então, qual é a realidade que eu tenho? Uma realidade totalmente diferente do que eu tive lá. Então, se é uma realidade totalmente diferente do que eu tive lá, por que eu vou querer pegar aquela realidade e colocar aqui e esmagar aqui e desconsiderar? Esse cara me ama, esse cara me quer. Então, você está vendo que isso é um processo de consciência e de libertação que a gente tem que fazer na nossa vida. Se a gente não faz essas análises, se a gente não coloca as coisas nos seus devidos lugares, a gente perde grandes possibilidades na nossa vida. Por causa de coisas que deveriam ter ficado lá no tempo em que aconteceram. Foram traumáticas, mas elas devem ficar lá. E eu devo celebrar quem eu sou hoje. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, meu site, meus livros, treinamento emocional. É só você dar uma fuçada aqui na descrição do vídeo. Me siga no Instagram, é só você digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.